de 27 de fevereiro a 4 de março no Parque do Povo. 27ª Consciência Cristã com o tema Eu Sou, conhecendo o Deus verdadeiro. Venha, participe e traga sua família. A entrada é gratuita. Realização Vinac. Campina Grande, sexta-feira, 28 de fevereiro. Você que está conosco, continue com seu coração aberto para receber a palavra de Deus, que será ministrada pelo presbítero Genildo. Ele esteve falando na última quarta-feira, mas ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Helder Faber sendo entrevistado e fazendo uma explanação de toda a programação do Encontro para a Consciência Cristã, cuja abertura foi uma bênção apoteótica, podemos assim dizer. Parque do Povo superlotado. Mas hoje continua. Você ainda vai ter a oportunidade de estar até o próximo dia 4 de março recebendo estudos bíblicos que são ministrados por preletores, seminários, pastores, enfim, você não pode perder. Esteja presente em todas as reuniões noturnas e durante os dias, os seminários. Eu quero, nesse momento, orar por você que está conosco e, em seguida, o presbítero Genildo estará trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. Pai, fala o nosso coração através de toda esta programação para a edificação de todos quantos estão conosco. Nós te rogamos que as tuas bênçãos estejam sobre cada telespectador, sobre cada internauta, em nome de Jesus. Amém. Certa feita, uma mulher perturbada e aflita entrou em meu gabinete pastoral e me disse: Pastor, eu quero dar cabo da minha própria vida. Eu não mereço mais viver. Eu olhei para ela e perguntei: mas por que você quer tirar sua própria vida? Ela me respondeu: desde criança, meu pai me dizia: você é um problema. Eu cresci escutando essas palavras que entraram como flechas cheias de veneno no meu coração. Eu saí de casa para não escutar mais essas palavras e me casei. E o meu marido dizia as mesmas palavras: você é um problema. Eu me divorciei, casei a segunda vez. Meu segundo marido me dizia as mesmas coisas: você é um problema. Frustrada com a vida, com o casamento, eu me separei e me casei a terceira vez. E o meu marido me dizia as mesmas coisas: você é um problema. Então ela me disse: pastor, eu sou um problema. Eu não mereço mais viver. Eu preciso morrer. Eu disse para aquela mulher: você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você é filha de Deus, herdeira de Deus, habitação do Espírito de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem valor para Deus. A verdade de que Deus criou você, Deus ama você, Deus tem um plano na sua vida, trata esses traumas do passado, cura suas memórias, restaura as suas reminiscências amargas e dá a você sentido pleno para viver uma vida abundante, superlativa e maiúscula. Você não precisa ser prisioneiro do seu passado, talvez enfrentando um abuso desde a infância, talvez machucado pelas circunstâncias da vida ou por pessoas amargas e difíceis. Você pode vencer esses traumas, entendendo quem você é para Deus, e então a vida vai sorrir para você e você vai ser feliz na caminhada. Então perguntou
Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras. Amém? Então, esse terceiro ponto, para alcançar a vida eterna, nós devemos buscar o Senhor também por isso. Pedro, quando estava naquela situação, Jesus indagou, né? Fez a pergunta, e Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Como é que vamos estar longe de ti, afastado de ti? Não conheceremos a vida eterna, senão através do Senhor. E ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos aqui para o terceiro ponto, quarto ponto, aliás, que está lá, baseado em Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, vamos ver o que é que diz o texto bíblico. 55, versículo de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, meu irmão, em quarto lugar, por que precisamos buscar a Deus? Porque temos essa necessidade de buscar a Deus. Nós podemos colocar que Deus, Ele se deixa achar. Ele não é um Deus que se esconde. Tá, gente? Se você busca o Senhor, Ele mesmo se deixa achar. Eis que estou aqui, estou convosco. Amém? Ele se deixa achar. O Salmo 146 diz que perto está o Senhor daqueles que o Então o Senhor, Ele não nos despreza, Ele não fica longe de nós. Nós sempre que se aproximamos do Senhor, que buscamos a Ele, Ele faz questão de se aproximar de nós. Amém? Salmo 46, o Senhor também diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Ele não nos desampara. Amém, irmãos? 4 necessidades eu apresentei aqui de nós buscarmos a Deus. Tem muitas, várias, mas eu apresentei 4 aqui. Agora eu queria trazer, irmãos, os obstáculos e as dificuldades que nós encontramos muitas vezes quando vamos buscar o Senhor. Também são inúmeros. E às vezes são até, sabe o que? Desculpas. Não são nem obstáculos que nós enfrentamos, é de nós mesmos. Desculpa. Nós vamos iniciar, eu coloquei aqui. A primeira coisa eu coloquei medo, mas esse medo aqui é como se fosse falta de fé e insegurança. Nós vamos abrir lá em Mateus, capítulo 14. Se você puder abrir aí e seguir esse. Mateus, número 14. Mateus 14, 22 e 23. Que diz o seguinte, a palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ele estava só. Deixa eu ver se eu estou lendo certo aqui. É Mateus 14. Eu acho que não é esse texto aqui, não. É aquele texto, aquela parte que Pedro, que Jesus está no barco e Pedro pede para chegar perto de Jesus. E Jesus diz: vem, Pedro. Vem, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas, de repente Pedro começa a submergir. Por quê? Foi o que aconteceu naquele instante com Pedro. Pedro começou a olhar o mar, olhar a circunstância e esqueceu e tirou o foco de Cristo. Então ele começou a submergir. O que é que a gente pode trazer para nós como lição desse texto? É que, irmão, muitas vezes as circunstâncias que nos sobrevêm, ela traz um medo. A gente fica com tanto medo, com tanto pavor a certas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente perde o foco de buscar a Deus. E deixa de buscar o Senhor, muitas vezes, por esse motivo. Por esse medo, por essa falta de fé e essa insegurança. E olha que Pedro ali, ele conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, estava naquela situação, mas mesmo assim, ele olhou para as circunstâncias. E uma coisa que nós não devemos, por mais adversa que seja a situação que estamos atravessando, é olharmos para as circunstâncias. Cada um de nós passa por adversidade, por crises, e muitas vezes a nossa ênfase maior é na situação, é na crise, e não no Senhor, que pode resolver a situação. E deve ser o nosso foco esse, em Deus. Nele é que está o nosso socorro, nele é que está a nossa confiança e esperança. Amém, irmãos? Esse é o primeiro ponto, e a primeira dificuldade que se encontra ao buscar o Senhor. Eu coloquei no segundo ponto a questão do cansaço ou desânimo. A maioria do povo trabalha, estuda, tem seus afazeres, então, muitas vezes essas coisas também traz dificuldade para a gente buscar o Senhor. Agora, como eu estava falando aqui a questão das desculpas, às vezes, irmãos, você trabalha, mas às vezes pode, em meio ao trabalho, você encontrar um tempo para você buscar o Senhor. Aí vem, sabe o que é que entra aí? A questão da prioridade. Muitas vezes a gente prioriza assistir uma novela. Chega do trabalho, se eu estou muito cansado, eu vou me sentar ali, vou assistir uma novelazinha, assistir um filme. E agora, nós temos um inimigo auxiliar, mas inimigo. Esse instrumento aqui, que eu considero uma espada de dois gumes, como a palavra de Deus. Ele pode ser usado para o bem, mas pode ele também destruir, como temos relato, que esse instrumento já destruiu casamentos, relacionamento de pais e filhos, marido e mulher, famílias inteiras destruídas por causa desse instrumento. Mas não é o instrumento em si, ele é inofensivo. Se ele ficar no canto lá, ele não ofenda. Usar ele inadequadamente, ele se torna um instrumento para você de perdição. E ele, irmãos, muitas vezes atrapalha no seu relacionamento com Deus. Se você gastar muito tempo com ele, porque isso aqui, esse instrumento, não sou ele, eu falo desse instrumento porque é o que vive, que fica com você diariamente.
Porque o computador também tem a mesma coisa dele, mas você não anda com o computador debaixo do braço. E o celular é fácil, você anda com ele para todo canto. E tem gente que não se separa dele, nem... A gente vê, muitas vezes, a pessoa vai para uma academia. O propósito da academia é você fazer os exercícios lá, praticar o para entrar em forma, muitos deles, ou então para adquirir saúde. Mas tem gente que lá está exercitando ir lá. É uma doença, irmãos. É uma coisa muito séria. Agora, muita gente, aí tem a desculpa, chega em casa às vezes e diz, eu não tenho tempo. Irmão, você leu algum versículo da Bíblia hoje? Não, eu não tive tempo não. Eu estava vendo o apelo que o pastor Bosco fez hoje de manhã para o culto matutino. Sabe uma coisa boa que a gente podia iniciar? Eu sei que eu ainda tenho, eu estou em dívida, pastor, mas eu tenho isso no meu propósito de participar, porque eu participei muito tempo do grupo matutino, o pastor Bosco é testemunha. E ainda tenho esse propósito de voltar a participar. O Senhor. A gente tem, irmãos, que fazer, nos esforçar, procurar tempo para a gente buscar a Deus. E até servi-lo, porque existem tantas coisas na obra de Deus, na casa do Senhor, para a gente fazer, que a gente podia, com essas atitudes que a gente toma, se aproximar mais de Deus, mas a gente abandona essa coisa e coloca muitas vezes desculpas esfarrapadas. Eu digo assim, nem todo mundo é assim, mas muita gente coloca desculpas esfarrapadas para não participar de nada. E isso faz com que você esfrie na busca do Senhor. Alguém já colocou o povo de Deus assim como umas brasas. Se as brasas, quando elas estão todas juntas, elas estão sempre quentes lá. Se você pega uma brasa daquela e separa, ela começa a esfriar. E sozinha esfria. Mas uma esquentando a outra lá, elas permanecem muito tempo quente. E o povo de Deus não é diferente disso, não. A gente tem que estar unido, buscando ao Senhor, trabalhando junto para o progresso do reino de Deus e também com isso o nosso fortalecimento. Que sozinho ninguém pode fazer nada. Você tem que ter o auxílio. A igreja precisa disso. E se você quer iniciar numa busca a Deus, irmãos, realmente eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu sei que eu estou muito relapso, eu sei que estou muito distante. Procure os dirigentes de departamento aqui do grupo e comece a participar, irmão. Faça um esforço. Muitas vezes tem gente que não lê nenhum versículo da Bíblia num dia. Então eu queria fazer uma proposta a você. Faça pelo menos, comece por esse esforço, comece devagar e persista naquilo que você vai crescendo. Comece a ler um versículo da Bíblia, um versículo por dia. Depois vai crescendo, depois outro dia você já lê um capítulo, depois você já está lendo um livro, depois lê a Bíblia toda. E isso a gente cresce, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. E a gente começa isso. Agora, buscando a Deus, lendo a palavra, e também regado essa busca com oração, né? Se possível também um louvor ao Senhor. Eu me lembro quando eu trabalhava numa gráfica ali no Jardim Paulistano. Eu novo convertido, né? Pouco tempo, e eu passava quase o dia todo trabalhando lá e louvando ao Senhor. Eu sempre gostei de cantar, né? Então, e eu, daquele fervor do novo convertido, a gente fica mais, né? Toda hora. E eu me lembro que uma vez eu estava lá, todo dia eu cantava lá, o dono da gráfica passava por mim, olhava, é alegre hoje, né? E um freguês da gráfica lá, um dia chegou e ficou lá sendo atendido, e ele só ouvindo eu cantando lá dentro. Eu não sei se aquele homem era convertido, se era crente, mas talvez tudo. Eu sei que ele mandou um recado pelo dono da gráfica, diga àquele rapaz que está cantando lá, que não pare de cantar. E aquilo eu recebi como uma mensagem de Deus para a minha vida, para não parar de louvar a Deus. Outro dia a irmã Wilma me chegou para mim, um dia desse, e também me alertou sobre isso, a mãe de Nilo.
Disse: não pare de cantar, de louvar ao Senhor. Para mim, eu tenho essa condição porque sei que isso é um ministério meu e que o Espírito Santo, Deus me levantou para isso e o Espírito Santo me usa nessa função, no louvor. Isso aí eu tenho convicção, irmãos, porque eu já passei por várias experiências e sei. E isso não é de graça, não. Há uma cobrança a mim se eu não fizer isso. Os irmãos, quando você tem um chamado de Deus, que Deus lhe chama para aquele propósito, se você começar a relaxar naquilo, o Espírito Santo começa a lhe cobrar. Isso acontece comigo. É uma cobrança muito forte do Espírito Santo de Deus. Como diz assim: eu lhe chamei para isso, e você não está fazendo aquele mínimo que eu lhe chamei. E para mim, isso não é nenhuma obrigação, louvar a Deus. Mas eu tenho isso como uma missão diante de mim, e para mim é um grande privilégio poder louvar o Senhor. Para mim é grande. Amém? Deixa eu mostrar outro obstáculo que nós encontramos ao buscar a Deus. É a questão financeira. Irmãos, essa parte realmente abala muita gente, nós, o povo de Deus. Porque muitas vezes isso toma a nossa mente, a nossa preocupação, principalmente quem é pai de família. Porque tem a responsabilidade de alimentar os seus filhos e a sua família. E muitas vezes a situação financeira difícil deixa a pessoa desestruturada. E essa pessoa cai naquele segundo ponto, que é o desânimo de buscar ao Senhor. Desanima. Agora nós devemos ter o entendimento que Deus é o supridor de todas as coisas. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Ele é o nosso provedor, é o Deus da providência e provisão. Ele não nos desampara. Lá em Mateus, no capítulo 6, nós fala sobre a ansiedade e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, de beber, de vestir. Porque assim como o vosso Pai alimenta as aves, supre as suas necessidades, também Ele nos alimentará e suprirá as nossas necessidades. Então, se há em nós alguma preocupação a respeito da dificuldade financeira, devemos colocar diante do Senhor. Senhor, a Tua palavra nos garante que Tu és o supridor, Tu és o meu provedor. Tu estás vendo, Senhor, a situação que eu estou passando. Eu preciso alimentar a minha família, eu preciso suprir as necessidades da casa. Me ajuda. E com certeza virá do Senhor a salvação, o livramento. Amém, irmãos? Eu queria apresentar 2 pontos para encerrar aqui rapidinho. Outro ponto é a falta de perdão. Se você tem mágoa no seu coração por alguma questão que você enfrentou com o seu irmão, seu próximo, ou alguma pessoa conhecida sua, eu quero dar um conselho: corra para pedir perdão. Aí você diz: imagina, eu vou pedir perdão à pessoa que me magoou, que vive contra mim. É isso que nos recomenda a palavra, não sou eu que digo. Jesus disse: se o teu irmão tem alguma coisa contra ele, ele não disse assim: se você tem alguma coisa contra seu irmão, vá lá e peça perdão. Não foi assim.
Ele disse, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e se reconcilia com ele. Pede perdão. Então Deus quer que a atitude parta de nós primeiro. Nós irmos lá e pedimos perdão ao Senhor. Perdão ao irmão e reconciliarmos com ele. Para depois, o que é que Jesus disse? Depois vai, apresenta a tua oferta no altar e será recebida, com certeza. Amém? E por último, é o viver em pecado. Esse viver em pecado, irmãos, eu coloco muitas vezes, é aquele pecadinho de estimação que a gente tem que não quer deixar. Eu não estou julgando aqui ninguém, né? Eu estou falando por mim, porque antes de Deus falar com os irmãos através dessa mensagem, falou primeiro comigo. Muitas vezes aquela coisa que a gente não quer deixar. Coisinha que a gente gosta e acha que, não, mas isso aí... Eu estava vendo um comentarista que ele disse, olha, sabe qual é a maior porta para o inferno? É o nada a ver. Ele disse que é a maior porta para o inferno, porque você pratica o mal e alguém vai lhe repreender, você diz, não, isso tem nada a ver. E a gente tem que estar atento com esse nada a ver, porque esse nada a ver, às vezes, tem muito a ver com o que Deus quer para a nossa vida. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Eu queria buscar a Deus. Tem os obstáculos, tem as necessidades, tem os obstáculos, tem. E existe recompensa, irmãos, para isso também. Você vai ganhar, quando você começa a buscar a Deus, você vai ganhar a proximidade com o Criador. Você vai estar mais próximo dele. Se você busca isso, cada vez mais você está próximo do Senhor. Dentro de você, você vai saber que está fazendo a vontade de Deus. O Espírito Santo vai testificar e você vai experimentar paz no seu coração. Porque o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai testificar no seu coração. É isso que eu quero para a sua vida. Eu quero você perto de mim, não longe de mim. E outra coisa também, você vai adquirir sabedoria. E você vai estar buscando a Deus, que é a essência da sabedoria. E nós vamos nos tornar sábios, porque estamos buscando a essência da sabedoria. Acredito que você foi profundamente enriquecido e edificado através da palavra ministrada pelo presbítero Genildo e também o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema traumas. E quem não tem ou quem não passou por traumas na sua vida, quer na infância, na juventude ou na terceira idade. Espero que você tenha guardado no coração toda essa palavra ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Devo lembrar a todos que a edição do Encontro para a Consciência Cristã continua estendendo-se até o próximo dia 4 de março. Não perca, prestigie, participe. Hoje, à noite, amanhã, domingo, na segunda-feira e na terça-feira. Enquanto o Brasil brinca carnaval, Campina Grande se transforma numa cidade retiro espiritual. Portanto, vá prestigiar lá no Parque do Povo. Seminários, palestras, estudos, enfim, você vai terminar todo este evento com seu coração profundamente enriquecido e edificado pela palavra que vai ser ministrada durante esses dias. Deus abençoe a você e toda a sua família e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.